Olá, amigo concurseiro. Eu sou professor Rodrigues e hoje nós vamos ver a Lei 8.069 de 1990, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Muito bem, vamos fazer um curso diferenciado, já que existem vários cursos de ECA, né, pela internet. Nós vamos fazer um curso diferente, tá certo? Aonde nós vamos ver os tópicos principais, ou seja, os artigos principais que mais são cobrados em prova de concurso, tá certo? E logo depois nós faremos exercício, ou seja, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: a gente vai ver os pontos importantes, tá certo? Aquilo que é mais cobrado em prova de concurso, tá? Esse curso aqui, ele é voltado para concurso público, tá certo? Então nós vamos ver aquilo que é mais cobrado em concurso público e depois nós vamos resolver algumas provas de concurso. Qual é a ideia? A ideia é ver como é que isso cai em prova, ou seja, como é que isso é cobrado na prova, tá certo? Então vamos lá. Peguem, por gentileza, a sua lei e o marca-texto, tá bom? Que nós vamos grifar os pontos importantes desta lei, tá bom? Essa vai ser a dinâmica do nosso curso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa importante, grife, por gentileza, já lá no artigo 2º da lei, onde ele diz o seguinte: o que é criança e o que é adolescente. Tá certo? Então isso cai muito em prova de concurso, tá? O que é criança? Criança é de 0 a 12 anos incompletos. Veja aqui. Adolescente, entre 12 e 18 anos, tá? E nós temos aqui a exceção, tá certo? Que é entre 18 e 21 anos, ok? Então, o detalhe importante, veja, a lei com relação ao adolescente, ela não coloca entre 12 e 18 anos incompletos, tá? Você percebe que a lei coloca entre 12 e 18 anos. A lei não fala incompleto, tá? Muito cuidado nas provas de concurso público, tá? Então, o que vale na prova é a letra da lei. Lembra, a prova de concurso é letra da lei, é aquilo que está na lei. Então, adolescente é entre 12 e 18 anos, tá? E o que é essa exceção aí, professor? Olha, essa exceção é o seguinte, imagina o seguinte. Imagina você que o adolescente cometeu ato infracional. O que é ato infracional, professor? É crime. Só que os crimes, aqui no Estatuto, ele é tratado como ato infracional. Então, imagina que um adolescente cometeu ato infracional e ele tinha 18 anos incompletos, ou seja, ele ainda era adolescente, tá certo? Ainda era adolescente. E aí aconteceu alguma coisa, fugiu, desapareceu, e aí imagina que quando encontraram, tá? Ele já tinha 19 anos, tá certo? Então vamos imaginar que ele já tinha 19 anos, mas ele cometeu um ato infracional quando ele ainda era adolescente, tá? Então, se ele cometeu o ato infracional, ele ainda era adolescente, ele vai cumprir, ele vai pagar essa pena, entre aspas, né, como adolescente, tá certo? Porque o que vale para o ECA é a data que ele tinha quando cometeu o ato infracional, isso é muito importante. Então, a data que ele tinha quando cometeu o ato infracional é isso que vai ser levado em consideração. Então, se ele era adolescente, ele vai ser enquadrado no Estatuto da Criança e do Adolescente e não no Código Penal, tá? Então, olha só. Então, imagina então que ele tem 19 anos, tá certo? Então, aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando um adolescente comete um ato infracional muito grave, muito grave mesmo, tá? Ele vai para internação. Sendo que o prazo máximo dessa internação são 3 anos, tá? Então o prazo máximo dessa internação são 3 anos. Então imagina então que ele vai ficar 3 anos, tá bom? Agora ele tem 19 anos. Aí vamos lá, 19, 20, 21, 22? Não. E aí é que entra essa exceção. Quando ele completar 21 anos, ele tem que ser imediatamente liberado.
tá certo? Então essa exceção ela vai se enquadrar exatamente aí, tá? Quando ele completar 21 anos, ele tem que ser imediatamente liberado, tá certo? E aonde é que está isso, professor? No artigo 2º, parágrafo único, tá? Pode grifar, por gentileza. Veja aí a lei. Artigo 2º, parágrafo único, que diz assim: nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, tá certo? Então, nesse caso aí, vai ser aplicada exatamente essa exceção, tá bom? Então, é isso que quer dizer o artigo 2º e o parágrafo único do artigo 2º, tá certo? Vamos em frente, vamos em frente. Vamos agora para o artigo 4º, tá? Pegue a lei, por gentileza, vamos lá no artigo 4º. No artigo 4º, ele vai falar o seguinte: de quem é a responsabilidade, tá certo? De quem cabe a responsabilidade da criança e do adolescente. Então, olha o que o legislador fez. Ele disse que a responsabilidade, grifa, é da família, pode grifar, da sociedade, da comunidade e do poder público, ou seja, de todos, tá? Então é muito importante esse artigo 4º e essas responsabilidades. Então, se eu sei de algum vizinho que está agredindo seu filho de forma física ou psicológica, tá certo? Eu, como sociedade, eu, como comunidade, eu tenho obrigação de denunciar, tá certo? Então você percebe que é dessa forma em que o Estatuto da Criança e do Adolescente coloca a responsabilidade. Eu sou um professor, tá certo? Eu sei que aquele meu aluno, ele aparece na aula cheio de hematomas. Eu sei que aquele aluno está diferente, ele está arredio, não quer brincar, tá certo? Se isola, então tem alguma coisa estranha com essa criança. E aí eu, como professor, eu sou obrigado a fazer a denúncia, tá certo? Então aí é que você começa a perceber a responsabilidade da sociedade e da comunidade, tá certo? E cabe ao poder público, tá? E aí vai entrar o Conselho Tutelar, poder público, de também fazer a devida proteção à criança e ao adolescente. Então, o que eu quero chamar a sua atenção nesse artigo 4º é exatamente isso, que o ECA, ele coloca a responsabilidade para quem? Para todo mundo. Todos são responsáveis, tá certo? Artigo 4º, pode grifar, tá? E quais são as prioridades de atendimento? Veja, as prioridades no atendimento, ainda com relação ao artigo 4º, grife aí, tá? As prioridades compreendem a primazia de receber a proteção e socorro, tá? Então as crianças e adolescentes têm prioridade com relação à proteção e socorro, pode grifar. B, procedimento de atendimento nos serviços públicos, precedência de atendimento nos serviços públicos, tá? Preferência das políticas públicas sociais e privilégio de recursos públicos, tá? Então essas são as prioridades, pode grifar, tá? Que estão garantidas no artigo 4º, parágrafo único, tá certo? Muito bem. Então vamos agora ver como é que isso cai em prova. Lembra aquilo que nós combinamos? Então esse curso, ele vai ser um curso diferenciado. O curso todo vai ser assim, tá? Todo curso vai ser assim. Então como é que nós vamos fazer? Nós vamos ver alguns artigos, alguns tópicos, alguns títulos, e aí a gente fecha essa primeira parte, tá certo? E nós vamos ver o seguinte, dentro do que foi visto, como é que isso é cobrado em prova, tá? Essa é a ideia, essa vai ser a tônica do curso, tá bom? Esse curso vai ser um curso diferenciado, vai ser resumo, teórico e exercício, tá bom? Então esse curso de ECA vai ser resumo teórico dos artigos mais importantes e exercício, tá bom? Então vamos ver agora como é que isso cai em prova, tá? Vamos ver o que foi visto até então, como é que isso é cobrado em prova de concurso, tá bom? Vamos aqui à primeira questão. Analise, tá? Dê uma pausa, responda e depois, logo em seguida, você libera o vídeo que nós vamos comentar a questão, tá certo? Vamos lá, primeira questão. Em 1990, com a promulgação do ECA, crianças e adolescentes passaram a ser consideradas pessoas, pois anteriormente as crianças e adolescentes não eram vistas como pessoas, nem culturalmente, nem pelo próprio ordenamento jurídico.
De acordo com ECA, considera-se, letra A, criança, a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. B, criança, a pessoa até 14 anos de idade, incompletos, e adolescente, aquela entre 14 e 18 anos de idade. Letra C, criança, a pessoa até 11 anos de idade, completos, e adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade, completos. Letra D, criança, a pessoa até completos, e adolescente, aquela entre 10 e 19 anos de idade, incompletos. Você dá uma pausa, tá bem? Analisa com carinho e responde. Tá? Letra? Bem, olha só o que diz o artigo 2º da lei. Criança, até 12 anos de idade, incompletos. Adolescente, entre 12 e 18 anos de idade. Tá? Excepcionalmente, tá? Entre 18 e 21 anos de idade. Artigo 2º. Tá certo? Então, analise de novo a primeira questão, tá certo? Dê uma pausa, analise, tá? Artigo 2º da lei, a fundamentação dessa questão é artigo 2º da lei. Então, a nossa resposta será letra A. Criança, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos de idade, tá? Então, letra A, tá certo? Vamos lá, segunda questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante direitos à criança e ao adolescente, estabelecendo à família, à sociedade e ao poder público deveres. Letra A. De assegurar a prioridade no atendimento com primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Letra B. De impedir aos adolescentes medidas de profissionalização e educação sexual antes de atingir a maioridade. Letra C. Viabilizar atendimento de serviço público, respeitadas as primazias de mulheres e homens em idade inferior a 60 anos. Letra D. De permitir, segundo o interesse familiar, a convivência do adolescente com a comunidade. Então, dê uma pausa, analise com carinho. A resposta é letra. Bem, lá no artigo 4º está exatamente a fundamentação dessa questão, tá? Então a fundamentação encontra-se no artigo 4º. É dever da família, da comunidade e da sociedade, e o parágrafo único fala exatamente da garantia das prioridades. Primazia de receber proteção e socorro, precedência nos atendimento dos serviços públicos, preferência na execução das políticas públicas sociais e destinação privilegiada de recursos públicos, tá certo? É o que diz o artigo 4º, tá certo? Então, aqui as prioridades: proteção e socorro, serviço público, políticas públicas e recursos públicos. Então, se analisa com carinho a questão e a resposta é letra A, tá? Assegurar a prioridade no atendimento com primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, tá certo? A fundamentação dessa resposta é o artigo 4º da lei, ok? Muito bem. Vamos falar agora dos direitos fundamentais. Que direitos fundamentais são esses? Direito à alimentação, direito à educação, direito ao respeito, à dignidade, profissionalização, convivência familiar e comunitária, direito à liberdade, direito à saúde, direito à vida, tá certo? Esses são os direitos fundamentais da criança e do adolescente que nós vamos analisar agora, tá bem? Vamos lá. Vamos começar então pelo artigo 7º. Vamos lá, pegue a sua lei, por gentileza. O artigo 7º da lei diz o seguinte: que a criança ou adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde, tá? Através de políticas públicas, tá? Que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso. E agora veja só, como é que vai ser feita essa proteção a este ser que ainda nem nasceu? Então veja, tá?
o ECA está dizendo que vai ser feita uma proteção através de políticas públicas que permitam o nascimento, tá? Então, ou seja, este ser aí ainda não nasceu. Então, como é que vai ser feita essa proteção? E olha que legal, essa proteção, ela será estendida à mulher, tá? Veja o termo que o ECA coloca, tá? Ele coloca dessa forma, que esta proteção, ela vai se estender à mulher. Então, você percebe que antes mesmo de proteger aquela criança, aquela adolescente, antes mesmo desse ser nascer, durante o processo deste ser que está sendo gerado, já lhe é garantido direitos, já lhe é garantido proteção. E como é que vai ser feito essa proteção? Essa proteção será feita através da mãe, tá certo? Olha que legal isso, muito interessante. Tá? Então, direito à vida e à saúde é assegurado a todas as mulheres, tá? Pré-natal, parto e pós-natal, tá? Isso vai ser feito através do SUS, através do Sistema Único de Saúde. Onde é que está isso, professor? Está no artigo 8º, grife lá. É assegurado a todas as mulheres, pode grifar, pré-natal, perinatal, pós-natal. Isso será garantido através do SUS, pode grifar, artigo 8º, tá certo? E aí ele diz ainda que este atendimento pré-natal será realizado por profissionais de atenção primária, tá? Então, este pré-natal será realizado por profissionais de atenção primária, ok? Então, olha que interessante, você percebe que o ECA, ele garante a proteção à criança mesmo antes dela nascer. Que legal, né? Através de quem? Através da mulher, através da mãe. O que eu acho legal aí também é que ele coloca o gênero, né? Você vai perceber na lei, a lei não vai falar a mãe, né? Ele coloca o gênero mulher. Muito legal isso, tá certo? Vamos em frente, vamos em frente. Lá no artigo 8º-A, ainda falando da mulher, ainda falando dessa garantia da mulher, e aí eu quero uma atenção especial dos senhores, que isso foi recentemente introduzido no ECA, é o artigo 8º-A, que diz o seguinte, grifa aí, fica instituída a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. E essa semana, ela será quando? Dia 1º de fevereiro, tá certo? Por que dia 1º de fevereiro? Porque é antes do carnaval. Então, olha só, antes do carnaval vai ser feito, tá, a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, exatamente no sentido de orientar as adolescentes com relação à gravidez precoce. Tá certo? Artigo 8º-A, atenção, que isso foi introduzido recentemente no ECA. Tá certo? Muito bem, vamos em frente. Ainda falando do direito fundamental, ainda falando da mulher, da proteção à mulher, que será estendida à criança. Tá certo? Olha só o que diz. Direito à vida, doe leite materno. O seu leite pode ajudar a salvar vidas de um recém-nascido. Tá? Onde é que está isso, professor? Está no artigo 9º. Vamos ao artigo 9º da lei, grife aí. Tá? Ele diz que o poder público e as instituições empregadoras propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, tá? Inclusive aos filhos de mães submetidas a medidas privativas de liberdade. O que ele está dizendo aí, professor? O que ele está dizendo aí, professor? Ele está dizendo no artigo 9º o seguinte, tá? Que as empregadas, ela têm direito ao intervalo, tá? Todos os dias para a amamentação da criança. E esse intervalo, ele pode ser dividido, tá? Um período de manhã e um período à tarde, mas elas têm, tá? Esse direito, tá? Desse intervalo para amamentação, ok? E com relação àquelas mães que estão privativas de liberdades, ou seja, estão presas, tá? Lhes é garantido o seguinte, de ficarem com os filhos até 6 meses, tá? Então, elas vão ter um alojamento especial, aonde lhes é garantido a possibilidade deles ficarem com os filhos até 6 meses, tá certo? Então, é isso que ele está dizendo aí no artigo 9º da lei, tá bem? Vamos em frente, vamos em frente. Ainda falando do direito fundamental, direito à vida e à saúde, olha o que diz este artigo, que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, quem é que deve ser avisado? E aí eu penso que todos sabem, é o Conselho Tutelar.
Toda vez que você souber de uma criança que está sendo agredida, tá? Você tem obrigação de comunicar ao conselho tutelar. Lembra daquilo que nós vimos no início do curso? Que a obrigação de denunciar, de comunicar, é de todos. Todos nós temos essa obrigação, tá certo? E aonde é que está isso? Vamos à lei. Artigo 13 da lei. Grife aí, por gentileza. Caso de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, de maus tratos, grifa, obrigatoriamente deve ser comunicado ao conselho tutelar, tá certo? Então, é obrigação de todos comunicar ao conselho tutelar, artigo 13, tá? Vamos em frente, vamos falar ainda falando dos direitos fundamentais, direito à vida e à saúde, vamos falar agora da entrega voluntária do filho para adoção, tá? Então, olha só, se a mãe, tá, ela está grávida, tá bem? E ela pretende doar aquele filho para adoção, e aí a pergunta que eu vos faço é a seguinte: quem ela deve comunicar? Ela vai comunicar a direção do hospital que ela quer doar aquela criança para adoção, ela vai comunicar ao conselho tutelar ou ela vai comunicar ao juiz? Vamos lá. Quem é que você acha que ela deve comunicar? Vou repetir. Conselho tutelar, a direção ou o juiz? Quem é que você acha? Vamos ver o que diz a lei. Artigo 13, parágrafo único, grife. Tá? A gestante ou a mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude. Então ela tem que comunicar quem? Ela tem que, tá? Toda vez que ela tiver interesse de doar aquela criança para adoção, ela tem que comunicar ao juiz, ok? Por que eu acho essa questão interessante? Porque a gente vem com aquela história de conselho tutelar na cabeça, conselho tutelar, e vem uma questão dessa, a gente marca conselho tutelar, mas não, a lei diz que ela tem que comunicar à justiça, tá? Ela tem que comunicar ao juiz, tá certo? Muito bem, vamos em frente. Falando ainda dos direitos fundamentais, direito à vida e à saúde, tá? O Sistema Único de Saúde, o SUS, promoverá programas de assistência médica e odontológica, tá certo? Então, olha só, nessa parte aqui, eu penso o seguinte, tá? Eu penso que todos nós sabemos que é garantido à criança, né, todo aquele suporte com relação à assistência médica, tá? Aquela história das vacinas, de acompanhar a caderneta de vacinação. Eu acho que aqui não tem muita dificuldade para a gente lembrar isso para a prova. Olha o que diz o artigo 14, grifa aí. O Sistema Único de Saúde, o SUS, vai promover programa de assistência médica e odontológica, tá? Onde é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, tá? Então eu penso que aí não tem muita dificuldade da gente lembrar isso. O que eu quero uma atenção especial dos senhores é com relação à atenção odontológica. Vamos lá, artigo 14, parágrafo 3º, grife por gentileza. A atenção odontológica à criança terá função educativa, protetiva e será prestada inicialmente, olha só, antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal. Então você percebe que essa proteção odontológica, ela se inicia mesmo antes do bebê nascer, tá? Durante o processo de pré-natal. Pode grifar isso, por gentileza, que isso aí é muito importante para a nossa prova, tá certo?